A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a sua meditação. E o verso de hoje é o Salmo 87, verso 1. Salmo 87, verso 1 diz o seguinte: o seu fundamento está nos montes santos. Olha só que verso tremendo. O seu fundamento está nos montes santos. Os fundamentos de Deus se encontram nos montes. Há muitos montes mencionados na Bíblia. Alguns desses montes são chamados santos, porque Deus esteve lá, sua presença esteve lá. E falando de alguns montes santos, há vários, eu vou mencionar 7, para falar de 7 montes que aparecem muito na Bíblia e dos seus fundamentos. O primeiro monte é o Monte Sinai. Êxodo, capítulo 19, versículo de número 11 e 20, nós lemos o seguinte, Êxodo 19, 11. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. No verso 20 diz, e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés. No cume do monte, Moisés subiu. Monte Sinai, nós encontramos o fundamento da lei de Deus. Neemias 9,13 também fala isso. O fundamento da lei de Deus. Mas há um outro monte, também mencionado muito no livro dos Salmos, que é o Monte Sião, o monte escolhido por Deus para a sua presença. Monte Sião, nós encontramos assim no Salmo 125, há vários salmos que falam, mas eu vou mencionar o Salmo 125, verso 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, no Monte Sinai, encontramos o fundamento da lei. No Monte Sião, encontramos o fundamento da presença de Deus. Como é bom saber que Deus se encontra presente. E aqui nesse monte, o fundamento da presença de Deus. Mateus 5, verso 1 diz, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou e aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca ensinava, dizendo, bem-aventurado. Esse monte que fica na Galileia, perto do mar da Galileia, foi conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. E por ver o sermão maravilhoso de Jesus, encontramos aqui o fundamento da sabedoria, o fundamento das características do cidadão do reino dos céus. Então, Monte Sinai, o fundamento da lei. Monte Sião, fundamento da presença de Deus. Monte das Bem-aventuranças, o fundamento da sabedoria. Mas Mateus 17 também nos fala de um outro monte, o Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, verso 1 e 2 diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O Monte da Transfiguração, alguns dizem que é o Monte Tabor, outros dizem que é o Monte Hermon. Eu particularmente gosto de pensar no Monte Hermon como o Monte da Transfiguração, mas aqui nós encontramos o fundamento da revelação, o fundamento da revelação divina do Verbo, que é Cristo. Também em Lucas 28, 39, nos diz que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras e ali Jesus ora, Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice. Esse Monte das Oliveiras, eu quero chamá-lo de o fundamento da comunhão. Várias coisas aconteceram do Monte das Oliveiras. A agonia de Jesus, também o sermão profético e aqui o fundamento da comunhão. Lucas 23, 33 também nos diz: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o Calvário, ali o crucificaram. Aqui eu chamo o fundamento da redenção. E por último, Atos 1, 9 a 12, que também é o Monte das Oliveiras, mas também conhecido como Monte da Ascensão. Ali Jesus subiu aos céus e um dia há de voltar desse monte. E quando dizia isso, foi levado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E 2 varões apareceram dizendo: varões, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu há de vir. Chama o fundamento da esperança. 7 fundamentos, 7 montes. Monte Sinai, fundamento da lei. Monte Sião, fundamento da presença de Deus. Monte das bem-aventuranças, fundamento de sabedoria. Monte da transfiguração, fundamento da revelação. Monte das oliveiras, fundamento da comunhão. Monte Calvário, fundamento da redenção. Monte da ascensão, fundamento da esperança. Amém.